Meus queridos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu convido a todos a estarem em pé. Aleluia. Glória a Deus. A minha gratidão a Deus e o privilégio de pela primeira vez poder estar nesta igreja, nesta cidade, juntamente com os irmãos. Eu sou de Curitiba, capital do estado do Paraná. Estamos desde o dia 1º de janeiro morando, residindo em Goiânia. Aprove Deus nos ceder esta oportunidade de virmos para o estado de Goiás. Estamos tendo mais uma oportunidade para estar falando para obreiros aqui nesse estado tão abençoado. Ontem estivemos ministrando para obreiros na reunião ministerial do campo de Vila Nova, em Goiânia, e aprove o Espírito Santo curar muitos corações que estavam presentes lá. Na oportunidade eu quero ser grato a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Valmir Borges. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a pastora Laurisdete, que foi quem nos contactou. Que a bênção de Deus permeie sobre este casal, sobre esta família e a toda a igreja aqui em Mozarlândia, para a glória de Deus. A minha esposa, a cantora Elza, que me acompanha, minha filha Pérola, eu louvo a Deus pela vida delas, por mais uma vez me acompanharem para fazer a obra do Senhor. No final eu vou pedir para minha esposa ministrar uma canção, que eu acredito que complementará com aquilo que iremos falar aqui nesta manhã. Queridos, assembleando, ainda carrega a Bíblia em nome de Jesus? Levante a Bíblia nesta manhã. Isso, levante o mais alto que você puder. Olhe para ela, olhe para ela. Você conhece essa ferramenta que está nas suas mãos? Você conhece esta espada que Deus colocou em suas mãos? Nós, como obreiros, devemos estar aptos, e uma das primeiras características é para ensinar. Então, o que nós vamos aprender nesta manhã, é óbvio que eu vou usar outro tema, mas quem não senta para ouvir, não é digno de levantar para ensinar. Diga comigo, quem não senta para ouvir, não é digno de se levantar para ensinar. Pega esta Bíblia e abra comigo agora, na primeira carta aos Coríntios. Vamos aprender um pouco de Bíblia aqui nesta manhã. Eu sei que vocês são bem instruídos, bem doutrinados. Entenda que cartas no Novo Testamento está no feminino. Então não se trata primeiro aos Coríntios, é primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Tessalonicenses. No masculino se usa só no Antigo Testamento, o que se refere primeiro livro de Samuel, primeiro livro dos reis, ou segundo livro das crônicas. Então, manuseando de uma forma simples a Bíblia, me acompanhe no capítulo de número 10, da primeira carta aos Coríntios. Versículos de número 12 e 13.
Aleluia. Eu estou muito feliz porque essa é uma das primeiras reuniões de obreiros que nós podemos falar para jovens também. Eu queimei toda a minha adolescência, toda a minha mocidade no altar. É óbvio que a minha carne desejava acompanhar amigos, colegas, nos campos de futebol, nas quadras de vôlei, porque era uma paixão minha, ainda na pré-adolescência. Eu desejava, com a minha carne, fazer tudo isso, mas no meu espírito, Deus me constrangia à obra de Deus. Desde muito cedo, eu fui separado, aqui vocês falam auxiliar, né? Lá no sul nós falamos cooperador. Eu fui separado a cooperador com 13 anos de idade, atendendo a porta, atendendo a limpeza da igreja. Isso para mim é um privilégio, não me arrependo de nem um dia sequer ter queimado toda a minha adolescência, toda a minha mocidade no altar do Senhor. E hoje eu sou fruto do altar do Senhor. Que a minha geração seja fruto do que nós vamos ministrar aqui nesta manhã, para a glória de Deus. Nós vamos ler apenas esses 2 versículos. Capítulo 10, versículo 12 e 13. E se você depois desejar fazer algumas anotações, você fique à vontade. Aquele, pois, que cuida estar em pé, amados, aportuguesado, língua portuguesa, não é estar de pé, é em pé. Aquele, pois, que cuida estar em pé, diga comigo, estar em pé, ok? Olhe ou cuide, vigia, observa, para que não caia. Grave esse versículo na tua memória a partir de hoje, e todos digam comigo: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. E você diz amém. Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, eu lhe faço um pedido sobre a Tua palavra, que é inefável, que é irrevogável, que é irreversível. Eu te peço, Espírito Santo, convença-nos a conhecer, a desfrutar, a nos manter em pé, a sermos edificados, a sermos fortalecidos, a sermos corrigidos, a sermos instruídos através da sua palavra, e que ela vá e produza o efeito que lhe apraz, e todavia o teu nome seja glorificado sobre este lugar, em nome de Jesus. E a igreja declara dizendo amém. Podemos assentar. Queridos ouvintes, nós temos, por força de hábito de expressão, ou vício de linguagem, basearmos no capítulo 4, versículo 12 da carta aos Hebreus, que a palavra do Senhor, ela é uma espada de 2 gumes, porque ela corta para lá
e corta para cá. Isso é um vício de linguagem. Isso é uma força de expressão. Quando o autor, a igreja perseguida, chamada de Hebreus, escreve o capítulo de número 4 e o versículo de número 12, dizendo que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, de dois fios. Você pode observar que a espada sempre vai ter dois sentidos, dois ramos, duas direções. Esses dois fios não significa que ela corta para lá e ela corta para cá. A função do primeiro fio é chamada de interpretação. Como você interpreta as Escrituras? Isso é chamado na teologia de hermenêutica. Entendes tu o que ler? Então é a forma de interpretar a Bíblia, é a forma de interpretar a palavra. O segundo fio é chamado de aplicação. Diga comigo: primeiro fio, interpretação. Segundo fio, aplicação. Ou seja, qual é a forma que você aplica a palavra de Deus para a sua vida, para o seu cotidiano e para a administração que você fará conforme a palavra de Deus a designa para direcionar aos ouvintes. Queridos, nós estamos diante de uma reunião e diante de uma ministração da palavra. E como aprendemos desde pequeno a sermos educados, termos respeito, nada melhor do que atenciosamente ouvirmos qual é a interpretação e a aplicação que o texto ou versículo trará a nós. Quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, escrito no final do terceiro ano da terceira viagem missionária de Paulo, à cidade de Éfeso, aonde passa a ser fundada, dando início desde a Europa até a região da Ásia Menor, as fundamentações, ou simplesmente sendo fundada as igrejas nesta reunião. Paulo, de costume, entrava em algumas sinagogas para discutir, e o texto, desde o capítulo de número 14, capítulo 15, até o final de Atos dos Apóstolos, nos diz que Paulo literalmente discutia a palavra do Senhor. Quando algum ministro ou chefe da sinagoga se levantava para ler, e alguns se levantavam para discutir a teologia, a Torá, ao que os profetas, ao que os livros históricos, ao que o Pentateuco, ao que os livros da antiga aliança diziam, Paulo complementava, discutindo com eles acerca de qualquer palavra, referindo-se diretamente à pessoa de Cristo. Então, dentro destas funções, como acontecera quando Paulo conhece a cidade de Coríntios, depois de ter sido perseguidos em algumas localidades da Grécia, então ele vai escrever, no final da sua terceira viagem missionária e no terceiro ano que estava em Éfeso, no ano 55 depois de Cristo, direcionando uma carta à igreja que está em Corinto. A igreja que estava em Corinto tinha os seus melhores teólogos da época, tinha grandes ensinadores, havia muitos mestres, mas por ser uma cidade de negociações, aonde acredita-se que cerca de 380 mil pessoas na época residia, ou seja, o princípio de uma metrópole, a capital da província da Acaia, que era dominada por Roma, estava desfrutando de um deslumbre
de acontecimentos prejudiciais na era econômica da cidade e também no que tange ao âmbito espiritual. Pois era uma cidade promíscua, era uma cidade que tinha práticas a cultos pagãos. Nós vamos ler e ver à luz da Bíblia que a prática, as orgias perante a deusa Afrodite, que era vista pelos gregos como uma imagem não só de escultura, mas uma deusa da fertilização, fazia que pessoas que viessem para as negociações na região marítima de Corinto passassem a ter práticas pecaminosas, passassem a ter orgias e mais, pagavam por estes ciclos pecaminosos. E alguns da igreja de Corinto passavam a observar essas situações como que se não tivesse, na linguagem atual, nada a ver. Paulo recebe estas notícias de que alguns estão tendo práticas de ensinamentos dentro da igreja de Coríntios, que não havia problema nenhum em ter aliança, em ter convivência com essas pessoas que viviam esta vida de prática pecaminosa. E mais, alguns eram coparticipantes de festas e de rituais, cujo trazia alimentos consagrados a ídolos da época, consagrados aos deuses pagãos da época, e alguns passavam a se alimentar, a ingerir estes alimentos como se não tivesse problema nenhum. Olhe para mim, é como chegar, pastor Valmir, em uma época de cultura brasileira, no meio do ano, as famosas festas juninas, julinas, e pessoas irem para algumas festas do catolicismo, serem coparticipantes da famosa, não sei se aqui existe, mas no sul tem muito isso, as famosas costela fogo de chão, que é oferecido pelos deuses, pelas imagens de escultura, pela padroeira ou padroeiro da cidade. Paulo está dizendo sobre os problemas da época que a igreja de Coríntios enfrentava. Além de serem coparticipantes destas reuniões, tinham prática, estava no sangue, estava na pele deles serem alterados. Escute-me bem, o índice de estresse, de sistema nervoso alterado da época, dentro de Coríntios, era altíssimo. Porque como se tratava de uma cidade de negociação, e normalmente como muitas províncias romanas da época viviam em crise, era a coisa mais normal alguns crentes que faziam parte dessas negociações trazerem os seus estresses para dentro da igreja, para dentro do âmbito espiritual. Pastor Valmir, quando nós pegamos os 6 primeiros capítulos da carta aos Coríntios, nós vamos ver Paulo exortando muito a igreja acerca da unidade. Diga comigo, unidade. Por que é que Paulo exorta tanto a igreja acerca da unidade? Porque dentro do sentimento deles, dentro da ação ou da reação que eles tinham através do estresse das negociações, passava, pastora Laurisdete, a prejudicar o âmbito espiritual a qual eles congregavam. E escute-me bem, era a coisa mais normal, sem Paulo estar presente na igreja, apenas pelos enviados em seu lugar, contemplar em reuniões, dias de culto, discussões entre membros dentro da igreja. Por que é que havia essas discussões?
normalmente eram por coisas fúteis. Normalmente as discussões aconteciam por coisas desnecessárias. Escute-me bem, tudo começava por causa dos famosos cochichos, as famosas fofocas, contendas criadas por acontecimentos estereóticos fora da igreja, que eram trazidos para dentro do ambiente espiritual. Paulo recebe essas notícias e começa a exortar a igreja acerca da unidade. Escute-me uma verdade dentro desse texto: ser fiel é diferente de lealdade. O que estava acontecendo dentro da igreja de Coríntios é que muitos estavam sendo co-participantes da celebração da ceia, mas também celebravam cultos aos demônios. Paulo está exortando sobre isso, dizendo: muitos querem demonstrar uma fidelidade a Deus, mas já está sendo desleal ao que tange ao conhecimento bíblico, quando passa a ter essas práticas mundanas, tanto em se relacionar com o que o mundo oferece, e no que tange a trazer do mundo para dentro da igreja. Isso criava uma discussão, não só teológica, quanto a membresia, a ponto de alguns se revoltarem contra a liderança. E escute uma das verdades que eu até falo num dos meus livros: o maior perigo que existe para um membro, o maior perigo que existe para um obreiro, é se levantar contra o seu líder. Queridos, alguns meses atrás, eu conversando com alguns colegas, eu não digo amigos, alguns colegas pregadores, e por força de expressão, às vezes por um achismo, porque estudam um pouco mais, conhecem um pouco mais, receberam informações melhores do que há 10, 15, 20 anos atrás, meus pastores disseram que houve época em que a teologia estava quase sendo proibida em alguns lugares. E aí alguns desses pregadores chegaram a dizer: a igreja gosta de me ouvir mais do que o meu pastor, porque eu conheço mais do que o meu pastor, porque eu prego mais do que o meu pastor. E nisso vai crescendo uma síndrome de Lúcifer, de querer ser melhor do que a liderança. Eu estou sendo conduzido ao Espírito Santo para trazer uma palavra exortativa e também direcionadora aqui nesta manhã. Quando no achismo pensamos ser melhor do que a liderança, já paramos para analisar se podemos melhorar em alguma coisa a nossa liderança. Eu tinha um pastor que não estudou teologia, mas era simples demais no falar. Eu congreguei 10 anos com ele, pastor Aparecido Arthur Gomes, e me ensinou muito no que é oração, no que é dedicação, no que é ministério. Mas em termos de teologia ou de conhecimento, reconhecidamente sabia que não era um alto nível de conhecimento, mas eu tinha, na minha simplicidade, às vezes ia ao centro de Curitiba, em alguma loja, e comprar um livro e trazer ao meu pastor, dar de presente ao meu líder, dar de presente ao meu pastor, porque eu sabia que por mais que ele tinha uma vida espiritual assídua, uma vida de dedicação a Deus assídua, mas no que tange ao conhecimento bíblico, por não ter sido bem instruído lá atrás, acabava em alguns momentos havendo falha. Então, para a melhoria do meu líder, eu ia lá e o presenteava, o abençoava com um livro, porque eu sabia que se de alguma forma
eu ou alguns dos obreiros e até bacharéis em teologia havia dentro da igreja, poderia ter um conhecimento melhor, isso não demonstrava que eu poderia ser superior ou melhor do que ele. Ele é o meu líder, ele é o meu pastor. O problema que estava vendo em Coríntios é que alguns que porque achavam que conheciam demais, poderiam se achar superiores à sua liderança. E aí eu lhe chamo uma atenção para uma verdade que eu quero lhe trazer agora. Olhe para mim. Olhe para mim. O que Paulo está dizendo no versículo de número 12. Cuida. Diga comigo, cuida. Quando você pensar em ser melhor do que o seu líder, quando você pensar que é melhor que seu pastor, quando você pensar que é melhor que a sua líder, escute-me bem, a vida que você leva com Deus, mediante a vida que você está levando com Deus, você teria capacidade de ser o seu próprio líder? Conforme você está levando a sua vida espiritual, você teria coragem de olhar para o espelho e dizer: eu teria coragem de ser o meu próprio pastor? Eu teria coragem de ser o meu próprio líder? Porque nós somos os melhores críticos, mas às vezes como obreiros e como liderados, acabamos tendo sentimentos cujo em nós é o inimigo que está pondo, e precisamos cuidar para que nos permanecemos em pé, para que não caia. Muitos estão caindo na tentação em por desmontar ou desfazer, ou ser um baita de um professor de escola bíblica, um bom ensinador, um bom mestre, não cai na sua própria consciência dizendo: eu posso ser melhor, eu posso assumir o lugar do líder, eu posso assumir as senhoras, eu posso assumir jovens. Não pode, porque se não sentar para aprender primeiro, não pode se levantar para ensinar. Paulo não estava presente, mas estava dizendo: aquele pois que cuida. O problema é que muitos não têm tomado cuidado. Acabam antecipando consequências e prejuízos desnecessários. Olha o que o versículo de número 12 está nos dizendo: aquele pois que cuida estar em pé. Olhe para alguém e diga: você já está em pé. Diga para alguém: você já está em pé. De que forma você já está em pé? Na confiabilidade em Deus, nos faz entender que já estamos em pé. Lembra de Salmos número 20, versículos 7 e 8? A Bíblia nos diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Então, pela confiabilidade em Deus, nós já estamos em pé. E não é porque já estamos em pé que podemos tomar o lugar de alguém. Paulo deixou bem claro: considerai o outro superior a si mesmo. Sabe uma das características que eu vejo dentro desse texto aqui? É que ao longo da história bíblica, muitos personagens vão nos demonstrar que começaram bem em pé, mas por não vigiarem, por não cuidarem, acabaram caindo. Primeiro exemplo: Adão tinha uma total comunhão com Deus.
a ponto de todos os dias, na viração do dia, isso entra dentro de um âmbito, uma questão teológica, mas na viração do dia, ter um encontro, diálogo, próximo, perto, muito justo de Deus. Mas todavia, caiu. A Bíblia vai nos dizer que Noé é instruído pela voz de Deus a construir uma arca, a preservar a sua família, a pregar sobre arrependimento, nível de comunhão com Deus Altíssimo, mas caiu ao embriagar-se. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que alguém poliglota, estudado nas melhores escolas, faculdades do Egito, homem que tinha um conhecimento absurdo como Moisés, recebe a direção de Deus para libertar o povo de Israel. E mesmo que alguém diga que foi em legítima defesa, mas todavia, ainda assim, matou um homem. Eu estou dizendo de pessoas que tinham níveis de comunhão com Deus, como Abraão, que cresce dentro de uma casa idólatra, aonde seu pai Terá fabricava imagens de escultura, mas é instruído por Deus a sair conforme a promessa do Senhor, mas lá na frente acaba mentindo. E o perigo da mentira, olhe para mim, é que possivelmente pode passar de geração, porque Abraão mentiu, Isaac mentiu e Jacó foi enganador. Pastor Valmir, deixa eu contar algo para os obreiros e para toda a igreja aqui. Jovens, olha para mim. Esse final de ano passado, quando nós entregamos a última congregação, eu concilio igreja com viagens desde os meus 17 anos. E depois de termos passado pela 5ª igreja, eu um dia sentei e conversei com a minha esposa, com meus familiares, com alguns amigos, e parei para analisar quantas pessoas nesses 10 anos pastoreando eu já disciplinei, porque confessaram que caiu em adultério, porque confessaram que caíram em fornicação, porque confessaram que foram para uma festa, para uma balada, para a danceteria, que acabaram de alguma forma se desviando no final do ano, e por promover um arrependimento dentro do coração deles, eles vinham, pastora Laurisdete, e confessavam os seus pecados. E isso, de alguma forma, é maravilhoso. Por quê? Porque o Senhor tem prazer naquele que confessa o seu pecado e deixa, Ele alcança misericórdia. O problema é aquele que não confessa. E pior, a Bíblia vai nos dizer que adultério não é o maior pecado, que fornicação não é o maior pecado, que beber não é o maior pecado. Escute, isso não te permite de cometer nenhum desses pecados, porque eu cresci ouvindo que não existe para Deus pecadinho, nem pecado e nem pecadão, e a Bíblia nos diz que tem pecadinho, pecado e pecadão. 3 são os níveis de pecados. Quantos são? Quantos são? O primeiro é chamado de transgressão. A Bíblia nos diz que aquele que confessa e deixa alcança. Segundo nível de pecado é chamado de iniquidade. O que é iniquidade? Pecado consciente. E toda iniquidade promove uma consequência chamada enfermidade. Salmo 103, versículo 3. Aquele, ou melhor, a Bíblia nos diz: o Senhor é quem perdoa de toda iniquidade e quem sara de toda enfermidade. Existe um terceiro nível de pecado chamado abominação. 2 são os níveis de pecado dentro da abominação. Primeiro, idolatria. Segundo, mentira.
O senhor sabia que nesses 10 anos, no maior pecado que existe, eu nunca disciplinei ninguém? Na área de mentira. Porque normalmente o mentiroso faz da sua história uma verdade. Jesus deixa bem claro para João na ilha de Patmos, no capítulo 22, e versículo de número 15 de Apocalipse: e ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Falsos ensinadores, lobos. Quando você pega o capítulo de número 10, versículo 10 de João, em nenhuma versão de Bíblia vai dizer diabo. Nós crescemos com essa mentalidade: o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Em nenhuma versão de Bíblia você vai ver diabo, você vai ver ladrão. O texto está se tratando sobre dois assuntos: primeiro, sobre o bom pastor; segundo, sobre lobo. Quem é lobo? Mau ensinador, maus pastores, que enganam, que ludibriam, que mente a igreja. E não só problema ao líder que mente, mas aos liderados que fazem da sua vida uma mentira. Normalmente um mentiroso produz grande estrago. Mas eu venho como homem de Deus para profetizar nesta manhã: se havia mentira em alguma área, em algum departamento da igreja, hoje cairá por terra em nome de Jesus. Porque normalmente um vitimista ou um mentiroso, ele se torna um vitimista. Só falta ele dizer como aquele desenho: ó céu, ó terra, ninguém me ama, ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém me dá oportunidade. E para criar algumas situações, ele acaba provocando, induzindo pessoas a acreditarem na sua mentira. E olha, que normalmente o mentiroso, ele está de aliança no dedo anelar da mão esquerda, sendo no sobrenome genro do diabo. Queridos, o perigo da mentira é que vai fazer como Abraão, como Isaac e como Jacó a serem mentirosos. Tinham tudo para manterem os seus relacionamentos em nível altíssimo de comunhão com Deus, mas a mentira os trouxe prejuízos antecipados. E como homem de Deus, eu quero profetizar nesta manhã. Levante uma de suas mãos para receber. A mentira não terá espaço na tua casa. A mentira não terá espaço no teu casamento. A mentira não terá espaço na tua família. A mentira não terá espaço no seu departamento. A mentira não terá espaço na tua empresa. A mentira não terá espaço nos teus negócios. A mentira não terá espaço no seu ciclo de amizade. A mentira não terá espaço na tua vida secular. Hoje, pelo poder da palavra de Deus, a mentira cai por terra e a verdade lhe faz permanecer, ficar em pé para a glória de Deus. Aleluia. É por isso que João 17:17 nos diz: santifica-os, separa-os, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Você sabe por que tem vida se emocionando e chorando aqui nesta manhã? Porque a palavra de Deus está o convencendo a entender que é manhã de ficar de pé, de cuidar para não cair, de não cair nas suas palavras, de não cair nos seus desejos. Sabe outras questões que nós vamos observar?
é que mesmo que Davi fosse segundo o coração de Deus, por se arrepender, o seu nível de comunhão, de relacionamento era altíssimo, mas caiu no adultério, e para piorar, mandou matar o marido da mulher a qual caiu. Você vai ver homens como Pedro, que conviveu 3 anos e 4 meses ao lado de Cristo, mas no final dos tempos, depois de receber revelação, demorar 2 anos e meio para receber uma revelação ao lado de Cristo, não precisou nem de 5 minutos para ser usado pelo diabo. Pessoas que de alguma forma olham para o texto do capítulo 10 e versículo 12: aquele pois que cuida estar em pé, por não tomarem cuidado, acabam caindo. E aí ele tem síndromes de Lúcifer. Chega para meio mundo da igreja e diz: a líder de senhoras, eu não gostei do que ela falou. O líder dos jovens não se atualizou, ainda está à moda antiga. A líder de crianças não tem dinâmica. O pastor está com uma ideia que eu não concordo. Por não vigiar, acaba promovendo dissensões dentro da igreja. E aí Paulo está exortando a uma das primeiras características que precisa haver: a unidade. Escuta algo que eu venho pregar aqui nesta manhã. O diabo não está interessado em roubar o teu carro. O diabo não está interessado em roubar a tua casa. O diabo não está interessado em roubar o teu trabalho. Mas ele com certeza quer destruir a unidade que você vive com teu irmão. Porque havendo destruição da unidade, o crescimento não é gerado dentro da igreja. Eu passei mais de 20 igrejas nesse ano de campus, usando a temática ano do crescimento. Todo o crescimento só pode ser gerado e acontecer através da unidade. E aí eu provoco algo dentro do sentimento, da visão bíblica e do teu ser aqui nesta noite, nessa manhã. Primeira qualidade que eu quero que você veja para lhe manter em pé: antes de você querer tomar ou ser o líder que você deseja, a tua casa, o teu casamento e os teus filhos te desejam ser o líder conforme você quer ser. Anota isso nessa manhã. A tua esposa, o teu esposo, o teu filho, a tua filha te ver como o líder que você deseja tanto ser, diante do cargo que você deseja tanto obter. Por quê? Porque a Bíblia nos deixa bem claro que aquele que não sabe governar direito a sua casa, como é que pode administrar a igreja de Cristo? E isso tange a questão de lideranças de departamento. Olhe para mim. A mesma pessoa que fala em línguas aqui dentro, que pula, que sapateia, que profetiza, que roda no poder, que às vezes pessoas se encantam pelo estereótipo apresentável, é a mesma pessoa que se comporta cheio do Espírito Santo lá dentro de casa. Eu estou confrontando você conforme a palavra nesta manhã, para você tomar cuidado. Outro detalhe interessante: eu quero ter um departamento, eu quero ser visto, só que esquecemos que na obra de Deus não é ser visto, é serviço.
E normalmente em serviço, às vezes, pelo homem você não vai ser visto. Só que o mesmo tempo que você gasta tentando ser algo na obra de Deus, olhe para mim, quanto tempo você investe com a sua família? Fala, Espírito Santo. Move, Espírito Santo. Porque eu posso demonstrar no estereótipo que algo eu quero, mas é aquilo que a minha família quer. Eu não sei se aqui em Goiás vocês têm esse costume, mas lá no sul, pastor Valmir, quando a gente fala que vai falar com Deus, na verdade é que vai falar com a mulher primeiro. Aqui é assim também, irmão? Amém? Aí a mulherada gostou, né? Eu vou falar com Deus. Quantas vezes meu presidente chegava e falava, vou te transferir de igreja. E eu falava, pastor, deixa eu falar com Deus primeiro. Eu vou falar com a mulher primeiro. Porque mulher é assim, irmão. Se você não der ouvido ao Espírito Santo, dê ouvido à sua mulher, que é quase a mesma coisa. Se ela falar não vai, parece maldição, mas não é. Parece praga, mas não é. E todas as vezes que era para a gente ser transferido, assumir alguma igreja, eu chegava até ela. Vamos, é da vontade de Deus. Por quê? Porque a minha casa tem que estar na mesma visão, no mesmo propósito. Se a minha filha não me ver sendo um líder dentro de casa, se a minha esposa não me vê sendo um líder dentro de casa, como é que eu posso liderar algo dentro da igreja de Cristo? E não adianta, irmão, porque se errar, alguém vai te denunciar. Você pode estar pregando o melhor sermão, você pode estar instruindo a igreja em tal área, mas o teu subconsciente vai estar lhe denunciando e dizendo, lá dentro de casa você não é assim. Quanto tempo você gasta com a tua família? Eu me lembro que na segunda, terceira igreja, foi logo que descobrimos que estávamos grávidos da Pérola. Depois que a minha filha nasceu, por uma promessa de Deus, no 4º mês que a minha filha estava fazendo, minha esposa chegou para mim, pastor, e eu não tenho vergonha de dizer isso. Minha esposa chegou para mim e disse, olhe para mim, isso é uma verdade. Eu ainda novo no ministério, minha esposa chegou e disse para mim, você cuida e dá atenção para todo mundo na igreja, mas não viu que já passaram 4 meses e a tua filha está crescendo. Irmãos, daquele dia em diante a minha mentalidade passou a ser outra. Tinha dia que eu estava de domingo a domingo atendendo crente na igreja, visitando o crente, visitando pessoas, atendendo pessoas. E chegou uma hora que a minha esposa me olhou e disse, e eu? E a sua filha? Eu cheguei ao pastor na época, eu cheguei e disse na época, vamos dar uma pausada. Eu preciso curtir a minha filha, eu preciso ver ela crescer. Não vai me impedir de fazer a obra, não vai me impedir de pregar, não vai me impedir de pastorear. 1 ano e meio depois eu voltei a pastorear, 1 ano e 2 meses depois eu voltei a pastorear. Mas isso me fez entender que antes de eu ter um ministério ilibado, um ministério puro, eu tenho que ter uma família ilibada, eu tenho que ter uma família pura. O tempo que você se dedica para a obra de Deus é o mesmo tempo que você se dedica para a sua família? Ou você é como uma ilustração que eu falava a alguns alunos em uma reunião teológica. Qual é o nosso nível de relacionamento com Deus? Olhe para mim.
e anota isso. Qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Você chega cansado do seu ambiente de trabalho. Você chega cansado da escola, da faculdade. E você entra dentro da sua famosa sala de estar. Lá está o seu maravilhoso trono chamado sofá. Na frente do sofá existe a sua maravilhosa mesa de centro. E em cima da sua famosa mesa de centro, lá estão 3 itens, 3 objetos. Primeiro, Bíblia. Segundo, controle remoto. E terceiro, um celular. O que você pega primeiro? Não precisa se denunciar. Fale para você mesmo. Assim é o seu nível de relacionamento com a sua família. E agora eu falo para pais, homens, cadê os machos que estão aqui? Digam amém bem grosso. Eu aceito esse amém aí também. Dentro da figura, no âmbito psicológico, pai é a figura representativa de Deus dentro de casa. No seu comportamento, no seu nível de relacionamento com seu filho, quanto mais você se aproxima do seu filho, da sua filha, mais o seu filho e a sua filha vai se aproximar do seu Deus Pai. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta manhã que no estereótipo demonstram ser crentes, demonstram ser obreiros, mas no interior Deus sabe a realidade que está vivendo. É por isso que antes que eu encerre essa ministração, eu lhes apresento o tema do estudo desta manhã. Antes que alguém seja ferido em nome de Deus. Escuta isso. Depois, não venha dizer que foi a obra que te machucou. Depois, não venha dizer que foi o ministério que te judiou. Depois, não venha dizer que foi os obreiros que te perseguiram, sendo que muitas das vezes não tomamos cuidado em permanecer em pé e acabamos caindo nos próprios deleites. Eu venho nesta manhã pregar para você: o Senhor está curando todas as feridas que as inconsequências acabaram lhe prejudicando. Aleluia. Levantori mara xarabacaia, amanto que minarabara sheminai. Diga comigo: antes que alguém seja ferido. 2 pontos. Em nome de Deus. Alguém vai dizer: eu estou machucado porque faço a obra. Eu estou ferido porque a obra me judiou. Eu estou esgotado porque o ministério me exigiu demais. Não exigiu. É você que quis demonstrar aquilo que não tinha. É você que quis provar para os outros quando não soube provar para si mesmo que ainda não era o tempo. Eu estava no litoral do estado do Paraná, em um seminário, uma conferência para obreiros. E aqueles mais de 100 obreiros e obreiras reunidos naquela igreja, pastora Laurisdete, 36 deles estavam no crivo para a consagração. 36 deles estavam no crivo para a consagração. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma realidade. Ministério consagrado antes do tempo é como um bebê prematuro. O cuidado é maior. E pode ser que acabe abortando a chamada de alguns. Pessoas consagradas, separadas ao ministério, fora da direção de Deus, podem ter um aborto espiritual.
porque foram consagradas antes do tempo, porque foram separadas antes do tempo, porque receberam cargo antes do tempo. Eu contei uma breve experiência no domingo no congresso de jovens, lá em Goiás, e estou falando sobre pecados não confessados na ministração da ceia. E escute-me, pergunte ao pastor Valdirão Júnior, a minha esposa está aqui de prova. Eu terminei de pregar, escuta isso, eu terminei de pregar, músicos vieram me procurar para conversar comigo e com o pastor Valdirão. Obreiro veio me procurar para confessar pecado juntamente comigo e com o pastor Valdirão, porque acabaram recebendo ministérios e cargos antes do tempo, acabaram tendo um aborto na sua chamada. E todo ministério prematuro pode crescer com simplesmente deficiências. Só que nesta manhã existe uma ABCG celestial descendo para mim e para a tua vida. Existe uma gota celestial descendo para minha e para a tua vida nesta manhã. Levante a tua mão, porque eu tenho uma palavra de Deus para você, obreiro, e para você, obreira. A tua vida com Deus nesta manhã será elevada ao nível espiritual de intimidade, quando reconhecer, está na hora de eu descansar, está na hora de eu parar só um pouquinho, só para observar o que eu preciso corrigir, mas depois que eu me levantar, sai da frente, porque eu vou fazer a obra de Deus, com a minha família unida no mesmo propósito. Quem acredita nesta palavra, abre a boca e adora. Chora nesta manhã, porque tem cura para tuas feridas. Não é vergonha para ninguém. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Fecha teus olhos, porque o Espírito Santo, através dos lábios desta mulher, está trazendo uma mensagem à igreja. O meu espírito de temor paira sobre este lugar nesta manhã. Antes que alguns celebrem a ceia da noite de hoje e sejam coparticipantes do pão e do sangue, haverá confissões, diz o Senhor. Pessoas que precisam se arrepender antes que uma síndrome, sintomas de suicídio, como aconteceu com Judas, tomar sem pecado, trair a Cristo, vender e depois se suicidar. O meu temor, diz o Senhor, recai sobre esta manhã. A minha presença inunda esta casa. Eis que lanço por terra espíritos de facção e de divisão, diz o Senhor. Casamentos que estavam vivendo em contenda, prestes à separação, a minha obra da reconciliação passa a acontecer nesta manhã. O meu nome será glorificado até mesmo sobre os doentes e enfermos emocionais e espirituais. A minha graça traz cura sobre os que estão feridos aqui. Assim diz o Senhor. Quem recebe, adora. Deus se abaioca. Deus. Não é vergonha para ninguém. Não é vergonha para ninguém chegar numa manhã como essa. Só os obreiros e obreiras agora levante as mãos. Os líderes, olhe para mim.
Não é vergonha para ninguém você nessa manhã tirar as armaduras, descer até o rio de Deus, para tratar todas as feridas que estão por detrás delas. O Senhor sabe de quantas batalhas você veio, e que você não teve tempo de curar os hematomas, as feridas que estão entreabertas por detrás, porque a gente quer demonstrar que está tudo bem. No estereótipo, a farda é nova, o escudo está polido, a espada está afiada, o capacete está no lugar certo, mas está cheio de feridas entreabertas por detrás das armaduras. Eu estou pregando para você, mãe, nesta manhã. Eu estou pregando para você, jovem, nesta manhã. Eu estou pregando para você, igreja de Mozarlândia, que vai viver 2019, um tempo de cura sobre este lugar. Pai, eu confiarei. O Senhor sabe que não é fácil a caminhada. Escuta, você não vai ter fama, Deus não vai te dar fama. O único que ofereceu fama na Bíblia foi o diabo para Jesus lá no deserto. O Senhor sabe que a tua caminhada não é fácil, mas todavia nesta manhã, aquele pois que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então nesta manhã seja curado, seja curada. Meu pastor Valmir, minha pastora Laurisnete, seja curados. Uma das maiores curas que a igreja atual e que tange a liderança precisa receber é na área da ingratidão. E eu encerro minha participação nesta manhã dizendo a todos que aqui estão presentes: não veio sobre vós tentação, senão humana. Deus sabe que algumas coisas que estão acontecendo na sua vida também é inconsequência de alguns por ciúmes, por inveja. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Olhe para mim. Não vem me dizer que não aguenta mais. Você já passou por quantas mesmo? Você já enfrentou quantas mesmo? Quantas foram as lutas e as adversidades que você já enfrentou na caminhada? Então eu quero pregar e eu quero orar nesta manhã, só para quem não tem vergonha de chegar diante do altar e retirar as armaduras e dizer: está ferido aqui, Senhor, tem hematomas expostos aqui, Senhor, a minha saúde não é mais a mesma, o meu pique não é mais o mesmo, a minha motivação não é mais a mesma, mas eu estou decidido a receber esta palavra e vigiar para mim permanecer em pé para a glória de Deus. Eu estou pregando para quem crê nesta palavra e vem aqui diante do altar agora e precisa receber esta palavra de oração. Fica de pé, você que pode e deseja receber esta palavra de oração, venha. Minha esposa já canta a canção que eu pedi, venha. Venha. Os obreiros, se puderem, pegue a sua esposa, seu esposo, as obreiras, seu filho, a sua filha, venha diante do altar. Venha diante do altar, venha, venha, venha.
Venha, você que está aí atrás, venha receber esta palavra profética para a tua alma. Não é vergonha falar em línguas em meio às dores, irmãos. Porque tem pessoa que precisa ser batizada com o Espírito Santo de novo. Tem tanto jovem aí clamando para ser batizado, e obreiros que são batizados já não falam mais. Então escute, em meio às feridas e às dores, o Senhor renovará o teu espírito aqui nesta manhã. O Senhor irá curar a tua alma. Solta o louvor dela, querido, curva a tua cabeça e ouve este louvor, que vai curar as tuas emoções aqui agora. Solte o hino dela. Abraça teu esposo, abraça tua esposa e recebe essa palavra. Caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo. Aleluia. Quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. Vai ter gente que não vai aguentar ficar de pé, vai se ajoelhar diante da presença. Te levar. Se humilha nesta manhã. E descansar. Se joga diante do altar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Nenhuma das promessas caíram por terra. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou o teu pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Só quem confia glorifica a Deus por um instante. Eu sei que a caminhada Receba perdão nesta manhã. é difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. E se chorares, e se te machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou o teu pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio, confio em ti. Só quem vai confiar, abre a boca e adora. Chora com teu filho, chora com a tua esposa. Pai, eu confiarei. Pai, eu Receba perdão. confiarei. Pai, eu confiarei. Oh, 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 oh. Pai, eu confiarei.
Pede perdão para ela, pede perdão para ele. Eu confiarei, Pai, eu confiarei. Curva a sua cabeça. Sabe, irmão, às vezes a gente chega num culto. Curva a sua cabeça, por favor. E a gente ouve motivações. Diga algo que agrade a Deus. Diga uma palavra de amor a Deus. Mas às vezes demonstrar esse amor a Deus é demonstrar que amamos o nosso próximo. Deus sabe o quanto você ama Ele, mas nessa manhã Ele quer que você demonstre amor por quem está aí do teu lado. Por essa pessoa que às vezes depende de uma pregação como essa para receber um abraço, um beijo seu, um eu te amo, uma palavra de carinho que às vezes falta dentro de casa, dentro do lar. Há um renovo espiritual sendo trazido para as nossas vidas, mas esse renovo é para todos, não é individual, é para todos. Então demonstre uma palavra de um obrigado à tua esposa, um obrigado ao teu esposo, um amor ao teu filho, um amor à tua filha, à tua casa. Porque quando tudo e todos virarem as costas para você, os únicos que permanecerão ao teu lado é aqueles que nunca saíram de perto, que é a tua família. Então olhe, cuide para que não caia. Ore por ele e ore por ela nesta manhã. Senhor Jesus, eu preguei tua palavra, Senhor, conforme tu me instruiu. Deus, hoje eu vim cheio de azeite e vinho nesta reunião. Eu vim trazer cura para essas vidas que aqui estão. E é na autoridade do nome bendito de Jesus Cristo, que antes de termos um ministério em evidência, que venhamos ter um casamento saudável, uma família saudável. O meu primeiro ministério passa a ser a minha família, Senhor. Meu Deus, que quando ele me vê no altar, ela me vê no altar, que quando me vê fazendo alguma coisa na casa, na igreja, observe, pois então, que estou fazendo para ti, mas como se fosse para ele que é da minha família. Senhor, nesta manhã um pedido eu lhe faço sobre os corações que aqui estão. Cura estas vidas, todos os traumas, ressentimentos, falta de perdão. Eu lhe faço um pedido, Espírito Santo, traz sobre nós o bálsamo da graça aqui agora. E aonde houver uma vida que precisa de renovo, Espírito Santo, enche com a tua presença. Que esta vida volte a profetizar, volte a ter visões, volte a ser usado por ti. Que ele tenha um ministério saudável, que ela tenha um ministério saudável, que ele seja um obreiro de valor, que ela seja uma obreira de valor, que ela faça com zelo, que ele faça com zelo. Espírito Santo, abençoa. Que esta palavra venha a ser uma palavra rema, que o teu filho venha carregar o ano de 2019 toda. Aquele, pois, que cuida estar em pé,
Olhe para que não caia, antes que alguém seja ferido, em nome de Deus. Eu ministro essa palavra, em nome de Jesus.